Olá, oitavo. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, vamos logo explicar por que a aula não é de produção textual. Vamos lá. Nós estamos no último dia de prazo que eu solicitei para vocês para que a entrega do poema fosse feita, né? Hoje é sexta-feira e foi o último dia de prazo que eu dei para vocês entregarem o poema. Infelizmente, eu ainda não recebi de todo mundo. Eu sei que tem muitos problemas relacionados à conexão de internet, a tempo, disponibilidade. Entendo perfeitamente. Então, qual que é a intenção? Ao invés de termos uma aula de produção, que a gente iria entrar em outro conteúdo, e aí talvez ficaria uma atividade para você fazer, e aí tomaria o seu tempo de concluir a atividade que já está pendente, que foi que eu decidi por bem fazer. Continuar a nossa revisão, né? Nós paramos nas questões de escrita da página 44. Então a gente continua a nossa revisão hoje. Então a aula de português, no caso a aula de produção de hoje, é uma aula de português, continuando a revisão, justamente para que vocês não tenham tanto tempo livre, digamos assim, tomado para resolver a atividade de produção que está pendente. Eu vou avisar mais uma vez, eu tenho dito isso em outros vídeos, eu tenho dado essa notícia através do WhatsApp, mas eu vou reforçar. A atividade de produção que eu solicitei para vocês, ela faz parte da culminância do projeto cultural interdisciplinar Arraiar na Quarentena, ok? As outras disciplinas, creio que solicitaram também outras atividades para vocês fazerem. A nossa atividade de português, de produção, é um poema, ok? Depois, analisando a nossa situação, achamos por bem que esse poema não só seria a nossa participação no projeto cultural, como seria também a nossa nota bimestral de produção textual. Então, muita atenção, vocês não podem deixar de me enviar e também não podem exceder ao prazo que eu entreguei. Por quê? Como eu falei lá no início, eu deixei aberto, facultado a você participar do e-book, do livro digital, reunindo os poemas ou não. Então, todos os que forem participar, que autorizarem a publicação do seu poema no livro digital, eu deverei organizar esses poemas para que todos estejam prontos e disponíveis na terça-feira da semana que vem, dia 30, que é o dia da culminância do nosso projeto, tá? Então, duas coisas. O poema vale como a nossa nota de participação na disciplina de produção dentro do projeto cultural e ele também vale a nossa nota bimestral de produção textual. Nós não iremos fazer prova de produção. Então, mais uma vez eu bato na tecla. Quem ainda não me entregou o poema, por favor, faça isso e faça dentro do prazo que eu solicitei, tá? Que é hoje. Porque nós temos uma pós-produção, digamos assim. Depois que eu receber os poemas, eu ainda tenho que organizá-los no livro. E isso dá muito trabalho. E eu vou ter aí apenas 3 dias para fazer isso, porque eu não quis prejudicá-los colocando um prazo muito curto para entrega. Então, por favor, me ajudem, tá? Para que a gente consiga cumprir os prazos que nos foram solicitados, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai ser a resolução das questões de escrita, que se encontram da página 44 à página 46. Então, abram as gramáticas e acompanhem juntamente comigo. Nas questões de escrita, nós vamos fazer atividades voltadas para homonímia e para polissemia. Vamos lá. Primeira questão. Analise as frases abaixo. Primeira. As placas estão flutuando sobre o manto terrestre. Segundo. As placas não estão indicando claramente o caminho. Terceiro. Seus dentes estão cheios de placas. E quarto. Quando o carro avançou o sinal, você anotou a placa? Qual é o sentido da palavra placa destacada em cada oração? Vocês estudaram que existe palavras dentro da língua portuguesa que são iguais em escrita e em pronúncia, mas que terão significados diferentes. É o que acontece aqui com a palavra placa.
Cada frase vai trazer um sentido diferente da palavra placa. Então vamos lá. Na primeira, a palavra placa designa as placas tectônicas, não é isso? Porque ele falou lá que as placas estão flutuando sobre o manto, né? Quais são as placas que flutuam sobre o manto? As placas tectônicas. Na segunda, as placas não estão indicando claramente o caminho. Então essas aqui são as placas de sinalização ou também as placas de trânsito, certo? Terceiro, seus dentes estão cheios de placas. Então essas aqui são as placas bacterianas, é isso que cobrem os dentes e que provocam as cáries e os outros problemas dentários. E em quarto, na quarta frase, quando o carro avançou o sinal, você anotou a placa? Então essa placa aqui é a placa do carro, ok? Letra B. O emprego da mesma palavra com significados diferentes é extremamente comum em todas as línguas. Os exemplos acima ilustram esse fato. No entanto, o significado dessa mesma palavra às vezes é semelhante entre um uso e outro, ou às vezes é completamente diferente. Pensando nisso, volte às frases acima e indique quais são os sentidos da palavra placa que se assemelham. Então vamos lá. Nós temos a primeira placa, que está relacionada ao manto terrestre, que é uma placa que fica ali em cima do magma. E nós temos no terceiro ponto a placa bacteriana, né, que fica também cobrindo o dente. Então, se você prestar atenção, a placa do manto, as placas tectônicas que ficam acima do manto, elas estão cobrindo o manto. E as placas bacterianas que ficam em cima do dente também estão cobrindo o dente. Então, as duas têm o mesmo sentido de cobertura, certo? Então, as frases 1 e 3 são semelhantes. Nas frases 2 e 4, nós também temos semelhanças. Por quê? Primeiro, nós temos na segunda a placa que indica o caminho, a placa de trânsito. E na quarta, nós temos a placa dos carros, né? Que mostra ali a sinalização indicando que aquele carro está cadastrado, registrado direitinho. As duas estão relacionadas ao trânsito, não é isso? As duas estão relacionadas aos automóveis dentro do trânsito. Então, tem essa relação entre a frase 1 e a frase 3 e a frase 2 e a frase 4. Segunda questão. Quando o sentido da palavra mantém alguma relação, mesmo designando objetos diferentes, nós temos um caso de polissemia. Observe. Esqueci a chave de casa. Aí nós temos destacado a palavra-chave. A chave do sucesso é a perseverança. Novamente destacada a palavra-chave. Se a chave geral for desligada, ficaremos sem energia na casa. Então, 3 orações. E nas 3 orações estão destacadas as palavras-chave. Então, página 45. Nesses exemplos, embora a palavra-chave seja empregada com diferentes significados, podemos dizer que todos eles têm um valor geral. É um instrumento ou um recurso utilizado para acionar algo. Sabendo disso, escreva 2 frases empregando uma palavra polissêmica. Então, você vai escrever as frases, formar as frases, essa é a resposta pessoal. Você pode utilizar a própria palavra-chave, né, empregando ela em 2 frases diferentes, desde que nessas frases a palavra-chave continue com esse mesmo sentido, de ser um instrumento ou um recurso que a pessoa usa para fazer alguma coisa, para acionar algo, para abrir alguma coisa, para alcançar um sucesso, tá? Terceira questão. Agora leia estas frases. Maria utilizou o cravo na receita do bolo. Silvio tem muitos cravos no rosto. O cravo é um tipo de piano muito antigo. Aí nós temos cravo, que tem a mesma escrita, a mesma pronúncia, só que com significados diferentes em cada uma das frases. Como você pode perceber, nas 3 frases, a palavra cravo não mantém qualquer relação de sentido. Ou seja, nas 3 situações, ela designa objetos completamente diferentes. Nesses exemplos, ocorre um fenômeno da língua que nós chamamos de homonímia. Esse fenômeno pode ser explicado de uma forma ainda mais simples.
Veja. Aí nós temos aqui professor Ptolomeu, que já apareceu nas tirinhas, né, do livro da gramática, e Ptolomeu, que é considerado o pai da geografia. Duas pessoas diferentes, não é isso? Mas que têm o mesmo nome, Ptolomeu. Observe que o mesmo nome designa pessoas completamente diferentes. Dizemos então que esses personagens são homônimos. Agora escreva 4 frases empregando palavras homônimas. Aqui é mais uma resposta pessoal. Eu posso dar um exemplo para vocês de manga, né? Nós temos a manga da camisa, né? A manga da blusa, que é considerada aí uma parte do vestuário, e nós temos a manga fruta. Tem a mesma escrita, tem a mesma pronúncia, mas dependendo do contexto, a palavra vai ter sentido diferente. Então ela é um homônimo, tá? Já serve aí para vocês criarem as frases que serão colocadas aqui na terceira questão. Página 46. Leia a tirinha. Serafim. Pai, você sujou a manga da camisa. Foi quando eu peguei a manga rosa no quintal. Rosa? Mas ela tá amarela. Está amarela porque está verde. Olha a confusão. Letra A. Explique com suas palavras como que se dá o humor nessa tirinha. Cada palavra que foi dita aqui nos quadrinhos, o primeiro falando sobre a manga da camisa, depois falando sobre a manga rosa. Cada uma dessas palavras tem uma multiplicidade de sentidos, ou seja, cada uma delas representa vários e vários sentidos diferentes, dependendo de como elas são empregadas dentro do contexto. Então aqui, o humor da tirinha está na multiplicidade de sentidos das palavras-chave que são usadas, que no caso é manga, rosa, amarela, verde. Dependendo do local onde a palavra está sendo utilizada, né, do quadrinho, do enunciado, ela vai ter um sentido diferente, né? Então é exatamente nisso que o quadrinho busca para poder criar o humor da tirinha. Letra B. Qual é o sentido da palavra verde no último quadrinho? Ele diz assim, está amarela porque está verde. A palavra verde está indicando o estado da fruta que ainda não amadureceu. Não é assim que a gente menciona quando a manga ainda não está propícia para o consumo, mas mesmo assim a gente vai lá e corta, né? A gente não, que eu nunca gostei disso, sempre tive medo de morrer. Literalmente, muita gente dizia, né? Olha, não coma isso porque faz mal. Realmente faz mal, tá, gente? Realmente faz mal. Não come isso e tal porque faz mal, então eu não, né? Eu sempre fui uma pessoa obediente. Sempre fui uma filha obediente. Sejam filhos obedientes também. Quinta questão. Analise estas frases. Primeiro, a fruta está verde. E a segunda, comprei uma camisa verde. Nesses exemplos, vai ocorrer polissemia, que é uma palavra de vários significados, ou homonímia, dentro da palavra verde. E aí? Polissemia ou homonímia? Aqui nós temos homonímia, porque o significado da palavra verde da primeira frase, a fruta está verde, está indicando que ela não amadureceu ainda, é totalmente diferente do sentido da segunda frase, comprei uma camisa verde, que está relacionada à cor da camisa, né? A primeira está relacionada ao fruto que ainda não amadureceu, e na segunda nós temos relacionada à cor, né, da blusa que foi comprada. Ok, gente? Então nós vamos encerrar por aqui. Na semana que vem, na terça-feira, que é o dia do projeto cultural, nós não teremos aula, tá? Então na segunda a gente volta, porque nós temos aula na segunda, não é isso? E nós vamos dar início ao capítulo 3 de vozes verbais, que é justamente o capítulo do conteúdo da nossa avaliação, tá bom? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Tenham um ótimo final de semana, descansem, aproveitem, curtam esse momento em casa com os familiares de vocês e até semana que vem. Tchau, gente!